Se você tem um Ryzen ou até mesmo um Threadripper ou quem sabe um FX, aqueles processadores um pouco mais antigos da AMD, e quer atualizar os patches para fazer a sua UEFI o mais atualizada possível e também futuramente rodar o macOS Monterey, que talvez eu não sei se vai funcionar com o FX, que fique bem claro, eu vou conseguir te ajudar nesse vídeo de uma forma bem simples como atualizar esses patches na sua UEFI com o OpenCore. Prazer, me chamo Gabriel Luquina e seja bem-vindo. Eu vou te mostrar um passo a passo de como atualizar os patches da AMD, que já tem um mapeamento dos cores, inclusive dos processadores, para as novas versões ou versões superiores ou iguais a versões 0.71 do OpenCore. E se você quiser inclusive rodar o macOS Monterey no seu Ryzen Tosh, será necessário aí, pelo menos o OpenCore na versão 0.74. Então, tentando facilitar a aplicação desses patches, geralmente dá um pouco mais de dor de cabeça, porque tem que mexer bastante ali no teu config.plist, que é o arquivo de configuração, né? No caso do OpenCore. Tem uma forma automatizada de fazer isso e que também já faz toda a configuração automática dos cores do seu processador, você sabendo apenas informar qual é, né, a quantidade de cores, mas tudo isso mostro no vídeo, e ele aplica as configurações e os patches para você. Então, bora pro vídeo, mostrar como tudo é feito e vamos que vamos! Então vamos lá, já estou com duas UEFIs modelos aqui para AMD para mostrar para vocês aí como é que funciona esses patches. Primeira coisa, você vai vir no navegador, né? Procurar por Corp New T, passo GitHub. Esse usuário é aquele cara que desenvolve o Proprietary e mais todas essas outras ferramentas que até já aparecem aqui no Google, que são aí as ferramentas que apoiam a gente fazer a criação das UEFIs para o nosso Hackintosh. Aqui dentro desse usuário, no perfil dele, a gente pode vir aqui em repositórios e aqui dentro dos repositórios a gente vai pegar esse AMD Vanilla Patches. Esse cara aqui, ele acaba fazendo a automatização e acaba, né, facilitando a aplicação dos patches nas nossas UEFIs. A hora que vocês acessarem esse repositório, vem aqui no botão verde chamado Code, depois Download Zip. Ele vai baixar, né, o aplicativo, ele é bem pequenininho, após baixar já pode fechar o navegador, vai vir aqui no diretório Downloads e descompactar o arquivo que a gente baixou. Para facilitar, vou colocar ele aqui no desktop, pronto, agora tá todo mundo aqui junto, tudo que a gente precisa. Então eu vou abrir ele, com ele aberto a gente vem aqui dentro desse AMD Vanilla Patches.command, que é o cara que a gente precisa usar, mas se você tiver em ambiente Windows, você também pode utilizar o AMD Vanilla Patches.bat, lembrando que tem que ter o Python previamente instalado. Aí aqui em cima do Command, a gente clica com o botão direito, mantém pressionada a tecla da bandeirinha do Windows e depois clica em Open novamente, que aí ele vai aparecer essa mensagem aqui e a gente confirma com Open. Caso você tente abrir ele direto, às vezes ele não abre, fala que o desenvolvedor não é autorizado, enfim, não é reconhecido, daí não consegue abrir a aplicação. Então tem esse macetinho aí de apertar ali a teclinha da bandeirinha do Windows ou até mesmo a tecla Option, se você estiver usando um teclado para macOS. Aí depois disso ele vai abrir justamente um terminal com essas opções aqui. E o que a gente vai precisar aqui é o seguinte. Primeiro a gente tem que fazer a instalação dos pacotes dentro desse utilitário. Então a gente coloca a opção 1, pressiona Enter. Ele vai baixar os pacotes e, né, os patches tanto para o Clover quanto para o OpenCore. Nesse caso, né, a gente vai utilizar aí o OpenCore. Após utilizar, né, a opção 1 ele fazer o download dos patches, essas duas primeiras opções ele já vai marcar como existentes. Depois disso a gente precisa informar qual é o arquivo do config.plist que a gente vai fazer a aplicação dos patches. Então, por exemplo, para utilizar esse cara aqui, a gente precisa do OpenCore 0.71 ou superior para fazer a utilização. Aqui eu tenho também uma versão 0.69, mas é para mostrar para vocês como que são os patches anteriores. Então vou vir aqui dentro de OC, depois eu vou abrir o config.plist, aí com o config aberto eu vou pegar o root aqui, botão direito, colar optional, vou retrair todas as opções, fica mais fácil. Mas todos os patches da AMD, eles são aplicados dentro de kernel e depois dentro de patches. Notem a quantia de patches que existem, que esses aqui são todos para a AMD, tem um total aí de 40 chaves, ou seja, 40 patches que eram, né, aplicados em UEFIs que utilizam versões anteriores à versão 0.71 do OpenCore, ou até mesmo versões superiores do OpenCore, caso você não tenha feito, né, essa atualização dos novos patches. Inclusive, esses novos patches aí são compatíveis, por exemplo, com o Monterey. Então, caso você queira utilizar o Monterey, você precisa estar rodando tanto o OpenCore mais atualizado possível, que atualmente é a versão 0.74, e a aplicação desses patches. Então, caso você tenha a sua UEFI, seja, né, com o OpenCore superior ou igual à versão 0.71, mas você tenha todos esses patches aqui aplicados, aí você tem que vir fazer a deleção deles de um a um aqui, basta selecionar eles e ficar apertando delete. No final você vai ter limpado todos os patches, né, dentro aqui dessa chave patch que fica dentro de kernel, aí basta vir em file e escolher a opção save, porque quando a gente vai aplicar esses patches
patches aqui, ou eles precisam estar limpos, como a gente fez agora aqui, ou a gente teria que ativar essa opção aqui, que é a opção número 4, que ele remove todos os patches existentes dentro de kernel. Como a gente já fez a remoção ali para mostrar como que funcionavam os patches anteriores, a gente não precisa, né, utilizar essa opção número 4. Mas aqui era só para exemplificar como que eram esses patches anteriores e vocês conseguirem identificar se vocês estão utilizando os patches novos ou não. E os patches novos, para até mostrar para vocês antes de aplicar eles também vão ficar aqui dentro do config.plist. Vou reduzir aqui o root. Vou vir dentro de kernel, depois dentro de patch. Notem que a quantidade de chaves existentes aqui é bem menor do que os patches anteriores. Ou seja, aqui a gente tem somente 16 chaves, 16 patches, né? E naquela versão anterior a gente precisava aí de 40 patches para funcionar o nosso Hackintosh com os processadores da AMD. Aqui, como já está aplicado todos esses patches, mas para simular o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou apagar eles. Vou utilizar a opção Save, né, para salvar nosso config.plist e depois encerrar o nosso property. Aqui então a gente tem, né, o nosso config.plist, então ele foi atualizado agora às 13h37, que é justamente porque eu fiz, né, a exclusão das chaves que existem dentro de kernel, dentro de patch. Notem que não existem mais, não tem nenhum sinalzinho maior. E o que a gente precisa fazer para aplicar os patches é bem relativamente simples. A gente precisa usar a opção 2 para informar qual vai ser o arquivo que a gente vai aplicar então essas configurações dos patches. Então, a opção 2, logo na sequência ele vai pedir para você então informar qual é o arquivo, basta pegar o config.plist desejado, simplesmente arrastar ele para dentro do terminal. Ele vai preencher aqui todo o caminho até o arquivo, né, do config.plist, pressiona Enter e aí no final então ele vai ter aqui todos os patches existentes, tanto para o Clover quanto para o OpenCore, e vai ter o nosso target plist, né, que é o nosso alvo do arquivo de configuração, também já informado. Aí feito isso aqui, basta simplesmente a gente utilizar a opção 3, pressiona Enter, ele vai perguntar quantos cores de CPU o teu processador tem, lembrando que essa questão de configurar a quantidade de cores, ela somente é necessária para essas novas versões aí desses patches. Inclusive esses patches da AMD, eles saíram ali por volta de julho ou agosto aí de 2021. Caso você não saiba qual é a quantidade de cores, pode vir diretamente aqui no Google mesmo, né? Eles colocam o modelo do teu processador, você pode colocar, por exemplo, assim, Ryzen, colocar aqui, ó, 1700X, que é o modelo de Ryzen. E todos os resultados que aparecer, a gente pesquisa pelo que é o resultado dentro da AMD.com. A gente acessa o site deles aqui, né, da fabricante, e depois rolando aqui para baixo, a gente pode vir aqui dentro de especificações. Aqui em especificações, ele vai te informar justamente o número de núcleos e o número de threads. O que nos importa nesse caso aqui é justamente o número de núcleos. Então, se nesse exemplo eu estivesse fazendo um patch para o Ryzen 7 1700X, ele tem 8 núcleos, bastaria eu vir aqui no terminal e informar o número 8. Se eu estivesse utilizando, por exemplo, outro processador Ryzen, como por exemplo um Ryzen 5800X, eu pesquisar por ele, vai vir aqui nos resultados, o que for resultado da AMD.com, nesse caso é esse cara aqui, a gente vai abrir o site deles, basta rolar aqui para baixo, vir em especificações e na parte das especificações olhar a quantia de núcleos. Nesse caso aqui do 5800X também é o número 8, eu também tenho um total aí de 8 cores e bastaria a gente informar o número 8 aqui. Para tentar pegar um processador diferente, deixa eu colocar aqui um Ryzen 5900X. Vai vir aqui para baixo novamente, procurar pelo site da AMD, tá aqui o site da AMD, abre ele, vem em especificações, notem que a quantia de núcleos dele já é diferente, ele tem um total aí de 12 núcleos e 24 threads. Lembrando que o que a gente precisa é a quantidade de núcleos, então a gente viria aqui, informaria o número 12 e após informar então a quantidade de cores desejado, basta pressionar Enter, ele vai dar uma log, ou seja, ele vai apresentar tudo o que ele fez dentro do arquivo de configuração, aqui ele informa que ele fez todas as aplicações dos patches aqui em cima, então são os detalhes que ele faz, né, a configuração dentro do nosso config.plist e a princípio é só isso, basta pressionar Enter para retornar para o menu principal, pressiona Q para sair desse aplicativo, pode fechar o terminal. Se eu fechar aqui o navegador e voltar dentro do nosso config.plist, notem que o horário de atualização inclusive já mudou, é porque ele já aplicou as configurações, mas para confirmar eu vou abrir ele, vou vir aqui dentro de root, rolar pro CO para retrair, né, todas as opções, dentro de kernel e depois dentro de patches. Notem que foram recriadas todas as chaves, um total aí de 16 chaves, e o mapeamento dos núcleos que existem nesses patches da AMD, que são essas 3 primeiras chaves, eles já foram feitos. Nesse caso aqui, são essas chaves de replace, que ele acaba aplicando
usando o mapeamento de quantidade de cores. De qualquer forma, se tiver curiosidade, eu vou deixar um vídeo ali na descrição desse vídeo aqui, para vocês verem como que funciona fazer a aplicação desses patches aqui de forma manual e não automatizada igual esse software faz. Mas a princípio é isso, ele vai aplicar esses patches aqui. E tem um outro parâmetro que inclusive ele ajusta caso o parâmetro não tenha sido ainda ajustado. O parâmetro é o provide current CPU info. Aqui no meu caso, ele já está como true, ou seja, já está habilitado, mas caso ele tivesse como falso, o próprio AMD Vanilla Patch, ali, aquela aplicação que estava utilizando ali, ele viria aqui, já mudaria também para true, mudando, né, essa configuração e aplicaria ali essas chaves desses patches aqui necessários de acordo com a quantidade de núcleos aí que você está utilizando. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Achou fácil? Não achou fácil? De qualquer forma, eu vou deixar ali no link da descrição, acho que eu falei também durante o vídeo, um método alternativo de aplicar esses patches, um método manual, até porque esse processo que eu mostrei para vocês, ele é um script automatizado e para facilitar, mas também tem um método aí manual, na qual você faz a inserção manualmente dos patches e também o mapeamento dos processadores, né, dos cores que existem dentro do processador, mas também não é bicho aí de 7 cabeças. Então, caso queira saber em mais detalhes como que tudo isso funciona, eu vou deixar ali na descrição do vídeo ou outro vídeo, caso, né, você queira saber mais a fundo. Então nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, fui!